Boa noite, eu sou Hilton Souza e estou aqui no canal do Espaço Espírita Teresa d'Ávila para trazer mais uma reflexão. E eu queria trazer um tema muito simples, que é elogios e críticas. São coisas tão simples, mas como isso mexe conosco? Como isso tem tanta penetração em nosso íntimo e como isso acaba funcionando como mola propulsora ou como algo que para, que estanca, né, as nossas ações, o nosso modo de ser. Todos nós gostamos de elogios, nos sentimos alegres quando recebemos elogios, nos sentimos felizes, achamos que ninguém reclama do elogio, né? Todo mundo acha que o elogio, quando é feito, a gente merece, a gente acha que bom que você está reconhecendo, né, a minha capacidade. E, de certa forma, a gente precisa ter um cuidado nessa questão do elogio, porque ele pode mexer com a nossa vaidade. Ele pode mexer com a nossa ideia sobre nós mesmos e que eu costumo chamar de inflação. Nós acabamos nos inflando demais. Nós naturalmente já temos uma ideia muito melhor sobre nós do que nós realmente somos. Nós pintamos um quadro muito bonito de quem somos, quando na realidade o quadro não é nem tão bom, nem tão bonito assim. Portanto, o elogio, se não for dado a ele a devida consideração, ele pode estimular essa vaidade, portanto, essa inflação em que nós vamos fechando os nossos ouvidos para qualquer outra coisa que não seja do nosso agrado, que não venha como um elogio, que não venha como um reforço daquilo que eu já penso sobre mim. E aí entra o lado da crítica, que também não é simples, porque normalmente nós não gostamos de nos sentirmos criticados, fere o nosso orgulho, a gente fecha logo a cara, se irrita, se enerva e não quer mais falar com o outro e acha que o outro não merece a gente, né? Que foi rude no modo de falar. E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção no sentido da crítica dos dois lados. Críticas dificilmente são necessárias. E aqui não estou falando de crítica de cinema, estou falando de crítica mesmo do cotidiano que a gente faz com relação com os nossos parentes, com os nossos amigos. Então, normalmente a crítica, quando ela é feita, ela foi feita da forma adequada e encontrou um momento verdadeiramente oportuno para se realizar. A crítica, por mais que nós tenhamos boa intenção, e quem faz, muitas das vezes faz com boa intenção, ou faz com uma intenção de ser construtivista, mas a gente acaba esquecendo de certos detalhes. Se a forma como eu faço a crítica não humilha o outro, se a crítica que eu estou fazendo é adequada, se for crítica a um erro de uma pessoa, se eu também não cometo esse mesmo erro que o outro comete, ou em áreas semelhantes, se não forem iguais, se essa crítica, que eu digo ser construtiva,
ela fere mais do que ajuda a ganhar consciência, do que ajuda a despertar o olhar da pessoa para a questão que está sendo tocada. Então, se a gente for fazer uma crítica, e a gente for passar a crítica que nós queremos fazer por todo esse crivo, né, por todos esses pontos, quantas vezes realmente nós vamos fazer uma crítica a alguém? E muitas vezes, se você observar as formas que as críticas são elaboradas, é como se nós nos colocássemos num patamar superior em que eu entendo melhor do que você, eu sei mais do que você, estou fazendo para o seu bem. E aí, portanto, eu estou dizendo para você que está num nível mais abaixo, porque cometeu aquele erro, porque cometeu aquela falta. Então, é importante que nós prestemos atenção a esses pontos no quesito da crítica, quando nós a fazemos. Mas, se somos infelizes na nossa crítica, na maneira de fazê-la, de trazê-la ao outro, no momento adequado ou oportuno para fazê-la, né? Cabe ao outro também que ouve ter a caridade de filtrar as falhas ou as imperfeições em que aquela crítica foi feita, porque pode não ter sido feita de forma adequada, da maneira adequada, com as palavras adequadas, no momento que talvez eu estivesse irritadiço, ou preocupado, ou angustiado com outras coisas. Mas se existe ali a possibilidade de alguma coisa que seja útil, vale a pena para mim, que recebi aquela crítica, mesmo que não feita da melhor maneira, ponderar, refletir do que daquilo eu posso tirar para o meu proveito. Que lição eu posso tirar daquilo que possa me ajudar em ser um indivíduo ou uma alma melhor? Em ser alguém, em evitar talvez cometer um erro ou cometer uma agressão, e aqui eu não estou falando agressão física, mas às vezes a gente agride verbalmente o outro, emocionalmente, né? Nós cometemos faltas com o outro, então ponderar se essa fala, mesmo que não trazida da melhor maneira, se tem ali algum fio de verdade, algum fio de coerência. E, portanto, aproveitar isso de bom. Porque muitas vezes existem coisas em nossas vidas que chegam para nós, mas nem sempre chegam da melhor maneira ou da maneira que nós gostaríamos que fosse. Mas elas trazem para a gente uma lição, um aprendizado. Elas trazem talvez um alerta para que a gente observe algo em nós. E manter-se aberto para poder, manter-se receptivo para poder perceber isso, se faz fundamental. E se a gente fala de elogios e críticas, e a gente pensa, se eu só faço as coisas porque recebo elogios, se essa é a minha motivação para que eu faça coisas boas ou para que eu tente fazer alguma coisa, porque se eu não receber elogio, eu não me movo. Ou, pelo contrário, se eu recebo uma crítica, eu me sinto inibido e deixo de fazer algo que poderia ser bom, deixo de me sentir confiante em fazer algo, ou
perco o desejo de promover um auxílio, né? Perco o desejo de, por exemplo, dar um sorriso para as pessoas do prédio ou dar um bom dia. Eu já vivi uma situação em que é interessante falar isso, vou fazer um pouquinho de parênteses, assim, dar uma fugidinha e voltar. Uma situação em que eu passava por uma determinada pessoa do meu prédio e dava bom dia e a pessoa não me respondia. Ela simplesmente virava o rosto para um lado, não dizia, fingia que não tinha ouvido, que não tinha escutado. E a princípio eu fiquei assim, chateado, do tipo, porque tô dando bom dia, a pessoa podia ter o mínimo de educação e... Desculpe, também acontece. São imprevistos. E pensava, ela podia me dar bom dia de volta. E aí eu parei para pensar e cheguei a uma conclusão de que eu não ia deixar aquela pessoa definir a maneira como eu tinha que ser, como eu deveria agir, como eu deveria me comportar. Eu cresci, eu aprendi com os meus pais a dar bom dia a todo mundo. No elevador, aos porteiros, a quem passar pelo meu caminho. Inclusive eu gosto muito de cidade pequena, cidade do interior, porque você anda na rua e as pessoas ainda lhe dão bom dia, que é uma coisa que a gente não vê mais, e na cidade grande então muito menos. Então eu cresci dessa forma, é assim que eu sei ser e eu gosto disso. Então eu continuei a dar bom dia e me desapeguei de uma expectativa de receber de volta bom dia e me trabalhei no sentido de não me sentir ofendido pelo fato do outro não querer dar bom dia. Pode ser uma má educação? Pode. Ele tem direito a não querer dar? Ele tem. É o direito dele. O meu direito é o direito de dar bom dia. Mas eu trouxe isso porque a gente precisa pensar o quanto na nossa vida nós somos movidos apenas porque recebemos elogios e o quanto de planos nós desistimos, o quanto de coisas que nós pensamos em fazer ou melhorias que nós pensamos em promover em nós ou ao redor, o quanto de auxílio às vezes a gente pensa em prestar e a gente para tudo porque recebeu uma crítica. E aquela crítica nos feriu. Nos feriu também o orgulho. E aí eu trago para vocês a ideia de que o sol, ele não deixa de brilhar porque as pessoas elogiam ele ou reclamam dele, ou criticam ele. E olha que nós reclamamos e elogiamos. Às vezes queremos um sol escaldante para poder ir à praia e quando o sol não abre, a gente reclama. Ou porque a gente está trabalhando e o sol está escaldante, a gente reclama. Ou quando a gente está na praia e esse sol aparece, a gente agradece. Porque praia, sol combinam. Mas independentemente de se estar nublado ou de se estar com o céu aberto e limpo, independentemente de as pessoas não gostarem da intensidade dos raios do sol, ou gostarem, o sol está ali, doando-se constantemente, doando de si e alimentando a vida em todo o planeta e em outros planetas. O sol permanece fazendo aquilo que lhe cabe como função, que
ele não perde tempo, vamos dizer assim, né? Vou aqui talvez humanizar excessivamente o sol, mas não se perde o tempo julgando o que fulano achou ou deixou de achar. Ele sabe, ele precisa cumprir a sua função, a sua missão, que é de iluminar, que é de trazer luz a todos os lugares, que é de fazer a vida brotar, a vida germinar, crescer, desenvolver-se, que é de dar alegrias, mas também de permitir que outras coisas aconteçam e venham, como por exemplo, a noite. Mesmo à noite o sol brilha. Nós não vemos por causa da rotação da Terra em relação ao Sol. A água dos rios e dos mananciais também não deixam de correr porque as pessoas pensam isso ou aquilo dela. O que seria da árvore que só desse fruto se recebesse elogios? Então, façamos a nossa parte todos os dias, sem expectativa de elogios, sem ressentimentos contra críticas, sem mágoas. Carreguemos o nosso coração com mais leveza e sigamos fazendo aquilo que todos nós já aprendemos. Sabemos que é preciso fazer dentro desse mundo de expiação, de provas, com carência de tanta gente que possa ser fraterna com o outro, compreensiva, tolerante. Utilizemos esse exemplo da natureza, que não diferencia quem merece ou quem não merece receber alguma coisa, mas doa-se constantemente a todos. Que saibamos também ser doação. Muita paz a todos.